A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, amém? Quando nós andamos na direção contrária à vontade de Deus, as pessoas à nossa volta, elas são afetadas por essa decisão que nós tomamos. E quando é que nós andamos na direção contrária à vontade de Deus? Quando nós só queremos seguir a Deus, quando está sendo confortável para nós, até determinado ponto, e vemos isso na vida do profeta Jonas. Jonas, ele é direcionado pelo Senhor a pregar o arrependimento à cidade de Nínive, porém ele não quer ir e ele não vai, pois esse povo era inimigo do seu povo. Está lá em Jonas, capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 17. E o profeta Naum, ele vai falar quem era Nínive. Ele diz que era uma nação que tramava contra Deus, uma nação que explorava os desamparados, uma nação que era cruel nas guerras, uma nação que era idólatra, uma nação que praticava a prostituição e a bruxaria. Era para esse povo que Jonas tinha que ir pregar o arrependimento. Só que o que Jonas mais queria era que esse povo, que essa nação, fosse destruída. Então o que Jonas faz? A cidade para que ele deveria ir tinha que ser para o leste. Jonas vai para o oeste. O sentido contrário àquilo que o Senhor havia ordenado a ele. E quando Jonas está no navio, no sentido contrário, Deus manda um grande vento e o mar se tornou em uma grande tempestade. O navio estava para se quebrar e as pessoas que estavam lá, será que elas tinham alguma coisa a ver com a decisão que Jonas tinha tomado? Não, elas não tinham nada a ver com a decisão de Jonas, mas elas foram afetadas. Elas tiveram que lançar os seus bens ao mar, tiveram perdas por causa da decisão de Jonas, de ir contra aquilo que o Senhor tinha ordenado para que ele fizesse. Enquanto Jonas estava só pregando para o seu povo, para a sua nação, alguns outros povos vizinhos, para ele estava confortável. No momento em que o Senhor ordena ele pregar aos seus inimigos, a falar com os seus inimigos sobre o arrependimento, sobre a mudança que eles precisavam ter para que eles não fossem destruídos, Jonas não quer ir. E ele insiste em não ir fazer aquilo que o Senhor determinou que ele fizesse. E por isso aquelas pessoas que estavam ali no navio, mesmo não sabendo a decisão de Jonas, elas sofrem porque Jonas estava ali, indo para o sentido contrário àquilo que o Senhor havia ordenado. E Jonas, ele estava totalmente inerte à situação, nem reagia a tudo o que estava acontecendo. Inclusive, ele dormia enquanto o navio estava a se despedaçar. Olha só em que situação Jonas estava diante de uma grande tempestade, de pessoas aflitas e desesperadas. Jonas dormia. Quantas vezes nós agimos assim? Sabemos a direção correta, sabemos o que precisa ser feito, mas não é confortável para nós, então nós não queremos fazer. Nós não queremos seguir essa direção. E muitas vezes ficamos sem orar, sem nos comunicar com Deus, pois nós já sabemos o que deve ser feito. E se nós conversarmos com Deus, Ele vai permanecer falando conosco aquilo que precisa ser feito. Então o que é que nós fazemos? Aguardamos Deus esquecer ou Deus mudar de opinião e de tudo voltar de acordo à nossa vontade. Só que Deus, Ele não muda. Nós mudamos, mas Deus não. Acabamos então causando essa situação que Jonas causou a quem estava à sua volta.
em especial a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Era para nós levar a vida para essas pessoas à nossa volta e nós levamos o vento, a tempestade, porque estamos contrário à vontade de Deus. Jonas nem orou quando os homens falaram com ele. Todos aqueles homens oraram, cada um ao seu Deus. Jonas simplesmente contou tudo o que havia acontecido e pediu que lançasse ele ao mar. Ele não ia se matar. Então ele jogou a responsabilidade que era dele. Ele poderia ali naquele momento orar dentro daquele navio, se arrepender, pedir perdão ao Senhor, se voltar para o Senhor, mas ele preferiu não fazer isso. Ele preferiu a morte ao invés de fazer aquilo que o Senhor havia direcionado que ele fizesse. E aqueles homens lançam Jonas ao mar. E no momento em que eles lançam Jonas ao mar, o vento acalmou e o nome do Senhor foi glorificado dentro daquele navio. E aqueles homens se renderam ao Senhor. Aqueles homens viram o poder de Deus. E quando Jonas está lá na barriga do grande peixe, no capítulo 2, ele reconhece o favor de Deus. Jonas se arrepende, pede perdão ao Senhor, reconhece que Deus é misericordioso demais, né? O favor do Senhor foi demais na vida dele. E quantos de nós só reconhecemos a misericórdia e a salvação do nosso Deus quando estamos em situações extremas ou demasiadamente miserável, como Jonas estava? Só que o arrependimento de Jonas só foi enquanto ele estava dentro da barriga do peixe. Pois quando ele tem que voltar e fazer de fato o que Deus havia falado, porque Deus não tinha mudado de opinião, todo aquele sentimento de indignação, de revolta, retorna para o coração de Jonas. E ele se chateia, pois ele ainda queria que Deus destruísse aquela nação. Mesmo depois do favor do Senhor, da paciência que Deus estava tendo com ele, ele ainda queria a destruição daquela nação. Então Jonas vai pregar, mas ele vai pregar com ódio. Ele vai falar com aquele povo com ódio, da pior maneira possível, para que aquele povo não se arrependesse, pois aquele povo era seu inimigo. Só que o povo se arrepende, aquele povo se converte, aquele povo se arrepende dos seus caminhos maus, no versículo 10, no capítulo 3. E então Jonas fica ainda mais revoltado. E nós podemos olhar para nós e pensar, se nós já nos flagramos assim, aborrecidos, né, com a misericórdia que Deus mostra a outras pessoas, e principalmente pessoas que nós não vemos com bons olhos. Quantas vezes nós ficamos chateados por vermos outras pessoas alcançando essa bondade e misericórdia do Senhor? Nós precisamos também refletir a respeito da nossa postura, como Jonas. E olha só o que diz o versículo 2 do capítulo 4. Jonas diz que já sabia. Ele já sabia da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da longanimidade de Deus, da benignidade, da piedade de Deus. E por isso é que ele se preveniu em tomar a direção contrária. Veja só, Jonas acreditava que aquilo que Deus estava fazendo era errado e que a decisão dele era mais correta, por isso ele se previne em tomar uma direção contrária para não dar àquele povo a oportunidade de arrependimento. Jonas, ele estava sendo pior do que aquele povo, negando a fazer o que era correto, negando a fazer o bem, como nos diz lá em Tiago 4, versículo 17, que diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que é que o Senhor ele quer de nós?
Ele vai nos dizer lá em Filipenses 2, do versículo 5 ao 8, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E o Senhor Jesus, e o nosso Deus que está nos céus, o nosso Pai que está nos céus, com toda a sua extrema bondade e misericórdia, a própria bondade, Ele quer de nós isso, que nós sejamos filhos semelhantes ao Senhor Jesus, e que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o de compaixão, o de amor, o de se esvaziar dos seus achismos, de si mesmo, das suas vontades, para que a vontade do Pai se cumpra. Que o Senhor Jesus te abençoe.